Amadas hermanas, en este segmento vamos a presentar a nuestra querida hermana Silene Domínguez de Grande, quien nos estará ministrando la palabra. Que el Señor la use grandemente. Bienvenida, hermana. Hola mis hermanas, todas amigas, mujeres preciosas de Dios. Estamos aquí en nuestro segundo encuentro virtual de hermanas de todo el Perú. Qué misericordia del Señor que nos está permitiendo un encuentro más. Y de esta vez, mis hermanas, estoy muy alegre porque esta comunión aquí, en este momento, es resultado de mucha comunión con todas las regiones del Perú. En verdad, yo estuve con ustedes de todas las regiones de Perú. No es así. Estuve en el sur, estuve en una gira virtual. Estuve con las hermanas del sur, estuve con las hermanas del norte, con las hermanas del oriente, de la selva y las hermanas de Lima. Qué preciosas comuniones, todas con ustedes, mujeres que son mujeres valientes de Dios. Y entonces vamos a hacer un recuerdo, un momento de disfrutar todo lo que el Señor nos ha hablado. Dios nos ha hablado en todos esos encuentros. Y hoy vamos a disfrutar cómo la palabra de Dios es preciosa para nosotros, siempre es nueva, siempre hay más luz. La Biblia es nuestra referencia de vida, es nuestro guía, pero la Biblia también es la carta de amor de Dios para nosotras. Y mis hermanas, algo muy fuerte que Dios tiene hablado a nosotras, que somos sus hijas amadas del Padre. ¿No es así? Dios nos ha hecho su creación maravillosa. Todas nosotras fuimos hechas de una manera asombrosamente maravillosa, porque somos únicas. Nuestra digital es única. Nuestro timbre de voz es único. Oh Señor, hasta mismo la iris de los ojos. Entonces, ninguna mujer es igual a otra. Dios nos ha formado, ha creado así, pero Dios nos ha creado de esta manera para que nosotras seamos gratas a Él, porque Él nos ama individualmente, Él nos ama especialmente a cada una, pero su amor es el amor que perdura para siempre, un amor inagotable. Y Dios nos ha escrito esta carta de amor que es la Biblia, enseñándonos su plan. Su plan es hacernos sus hijas. Efesios dice que nosotros fuimos predestinadas para sermos hijas de Dios. Y 2 de Corintios es el único versículo que yo amo proclamar, porque él dice, el Todopoderoso será nuestro Padre, nosotras seremos sus hijos y sus hijas. Esta es nuestra identidad, nuestras hermanas. Nuestra identidad es ser hija de Dios. Sabe, muchas de nosotras tenemos funciones variadas, multitarea, nosotras las mujeres somos, ¿no es así? Cuidamos la casa, cuidamos los hijos, cuidamos de la comida, de la ropa, aún tenemos alguna actividad en el trabajo, servimos al Señor. Y sabe, todo eso en nuestro vivir humano configura, nos asigna una función, un nombre, una profesión, pero todo eso va a pasar. Lo único que va a perdurar
es el hecho de que somos hijas de Dios. Eso es para siempre. Entonces, mis hermanas, en ese tiempo, nosotras debemos firmarnos en esta verdad. Debemos firmarnos en nuestra verdadera identidad, la identidad de hijas de Dios. Cuando nos firmamos así, sabendo que Dios nos ama, independiente de las circunstancias, independiente de lo que pase, creemos en su amor, eso nos hace mujeres fuertes, más resilientes para todas las situaciones de nuestra vida. ¿No es verdad? Las hermanas peruanas, la mujer peruana es una mujer que tiene una característica de una mujer fuerte. Pero Dios nos ha hecho así para que nosotras podamos echar mano de la fuerza que está en la vida de Dios. Así, hermanas, como dice el Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna, toma posesión de esta verdad, de esta realidad. Somos hijas de Dios. Somos barro, ¿no es verdad? A veces sentimos tan débiles, a veces nos sentimos hasta mismo tan limitadas, pero Dios ha puesto su vida en nosotros. Él es nuestro tesoro inestimable. Aunque nuestra casca, nuestra humanidad sea barro, Él es nuestro tesoro inestimable. Pero podemos pensar, sí, somos hijas de Dios, pero como hijas de Dios, ¿cómo debo vivir? Hay un montón de palabra de Dios para nosotras en la Biblia, pero yo quería en esta vez reforzar la necesidad que tenemos de desarrollar nuestra intimidad con Dios. Sabe, mis hermanas, nuestra vida cristiana no es una vida de apenas reunirnos colectivamente, no apenas tener una comunión a los domingos o defender, ¿no?, la fe como la verdad de Dios de una manera doctrinal. No, nuestra vida cristiana es un relacionamiento con Dios y Dios desea que yo lo conozca cada vez más. Dios desea que tú lo conozcas más. En Oseas, el profeta, en el capítulo 6:6 dijo que debemos conocer y proseguir en conocer más a Él. Este conocer es una palabra que indica un conocimiento profundo, un conocimiento de intimidad. Y en este tiempo que vivimos, tiempos que se acerca la venida del Señor, cuánto nosotras necesitamos tener una vida cristiana que tenga profundidad, no superficial, no apenas soy hija de Dios y acabó. No, estamos en un proceso de conocer a Cristo cada día, todos los días, cada vez más. A mí, hermanas, ha impactado el versículo de Mateo 6:6, que dice que el Padre quiere vernos en el secreto. Significa que además de nuestras vidas de reuniones, nosotros debemos tener una vida en secreto con Dios, de oración, de comunión en el secreto. Porque el versículo dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y orarás a tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Claro, este cuarto no quiere decir que sea un cuarto físico,
Sim, el Señor habita en nuestro espíritu, Él está aquí. Nosotros somos un espíritu con el Señor. Pero al mismo tiempo que podemos tener comunión con Él en cualquier lugar, en cualquier situación, no podemos también, por eso, omitirnos de buscar una comunión personal, íntima, en secreto con Él. Hermanas, porque ese es el camino, ¿sabe? Ese es el camino para que nosotras podamos dejar todas nuestras cargas en su presencia. Sabe, yo sé, muchas de nosotras está así como un mensaje que el apóstolo nos ha dado, no aguanto más. Muchas de nosotros están así con las tareas de los hijos, con el cuidado de la casa, con las comidas, con las muchas responsabilidades y muchas de nosotros están, no aguanto más. Y es verdad, nosotros somos humanas, tenemos este punto de debilidad, a veces nos ahogamos en medio a tantas tribulaciones y aflicciones. Pero el Señor nos ha dado una palabra. Vení a mí. Jesús ha dicho en Mateo 11, 28, vení a mí, todos que estáis cargadas y sobrecargadas, y yo os daré descanso. Hermanas, el Señor nos llama a tener un vivir de comunión íntima con Él, intimidad con Él. Un tiempo, ¿sabe qué es ese tiempo? Me gusta. Es un tiempo así como estoy aquí, en un ambiente a solas con Dios, lista para escuchar su voz, lista para traer todo lo que siento, todo lo que pienso delante de Él. Un tiempo de exclusividad solo para Dios. Un tiempo de aquietarnos, de cesar las voces, cesar la bulla. Sabe, muchas veces la bulla está en un ambiente externo, pero a veces la bulla también está en nuestros pensamientos. Pensamientos que nos presionam, pensamentos que nos deprimem. Temos que dizer, Senhor, ajuda-me a aquietar-me com todo meu coração delante de tu presença para ouvir-te, Senhor. Quero ouvir-te. Então, necessitamos também, hermanas, nesse tempo de intimidade com Deus, ter transparência. Transparência é sacar todos os velos. É venir ao Senhor tal como somos, tal como sentimos, e chorar delante de Ele, chorar. Nós outras mulheres não podemos, a vezes, sabe, queremos ser fortes, queremos ser aquelas que resistem, e isso nos hace que estejamos presas, aprisionadas. Temos que soltar, hermanas, delante de la presença do Senhor, todas as amarras, todo que nos prende, todo que nos ahoga, e poner delante de Ele. Esta comunhão de intimidade com Deus é uma prática que nos libera. Quando oramos, quando cantamos em Sua presença, quando estamos aquietando-nos em Sua presença. E o Senhor leva todos nossos fardos, nuestras cargas e nos dá paz. Hermanas mías, o Senhor dijo, vení a mim e eu os darei descanso. Sabe, uma mulher que ha venido ao Senhor foi Ana. Ana vivia uma situação de muita angústia, com a esterilidade e outra mulher que vivia com ela, provocando-la a ponto de irritá-la, a ponto de fazê-la sentir
además de marginalizada, inferiorizada por não ter hijos, a provocação. E ela tinha o amor de seu esposo, pero não tinha hijos, hasta que um dia, delante do Senhor, ha llorado, ha derramado toda sua angústia, e o Senhor estuve aí com ela. E o Senhor disse a palavra que ela creyó quando falou com o profeta disse: que se cumpra lo que has suplicado. E Ana, depois de orar, depois de estar aí delante do Senhor, disse que se levantou e su rostro, su coração já não era triste. Mis hermanas, eu experimento muito isso. Em la presença do Senhor, derramo minhas angústias, derramo minhas aflições, e quando o Senhor habla comigo, o Senhor me consuela, eu posso levantar-me e de aquela situação não mais estar demasiadamente triste. Esta alegria, quem pode dar? Solamente o Senhor. E Ana foi esta mulher que aprendeu a desenvolver uma intimidade com Deus. Então, minhas irmãs, vamos praticar isso. Vamos ter momentos a solas com Deus, de tomar um versículo, de tomar sua palavra e ruminá-la, comê-la. Porque Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando comemos, quando echamos mano da vida eterna, quando tomamos suas palavras como vida, nós outras somos vivificadas, somos fortalecidas. E Filipenses disse que devemos llenar nossos pensamentos de lo que Deus é, de lo que Deus disse. Não llenar nossos pensamentos de coisas que nos perturbam, que nos trazem dúvidas. Não, é llenar nossos pensamentos de todo aquele que é puro, verdadeiro, todo aquele que é agradável, é decir, de todo aquele que é sua palavra. Porque devemos trazer à memória coisas que nos traem esperança. Essa é verdadeira necessidade hoje, irmãs, llenar-nos da palavra do Senhor. E sabe, o Senhor nos disse: veni a mim. E o Senhor também nos disse que nós outras temos missão. O Senhor nos habla em los evangelhos: vayan, e predique o evangelho. Mis hermanas, este é nosso vivir como mulheres de Deus. Por um lado, desarrollar a intimidade com Deus, ter esta búsqueda de la presença do Senhor, de sua palavra. Pero por outro lado, é certo que nós necessitamos de Deus, pero Deus nos necessita. Deus te necessita, Deus me necessita. Então, minhas irmãs, Deus tem missão para ti e para mim. Deus diz em sua palavra: vayan. Não é interessante que Deus disse, através de Jesus: veni a mim. Isso é necessário, pero também é necessário: vayan. Quer dizer, minhas irmãs, que Jesus nos ha hecho hijas para que cumplamos a missão de ser seus representantes nessa terra. Isso é grandioso. Eu sou uma testiga de Jesus, tu eres uma testiga. Tu eres, onde estás? Seguidora de Jesus
Entonces ahí tú tienes misión. Nosotros somos seguidoras de Jesús. Nosotros somos, como Jesús dijo, brille su luz. Así brille su luz. Jesús quiere que nosotros seamos luz donde vayamos. Y mis hermanas, muchas veces nosotras desanimamos. Muchas veces, porque muchas aflições vêm a nossa vida, muitas situações difíceis, a vezes frustrações. E quedamos como Elias, não? Elias, o profeta, havia sido usado por Deus, havia sido um homem lleno de fé, havia hecho bajar fuego. E quando em Primeira de Reis, nós vimos a experiência de ele, de repente Elias huye, amedrontado, angustiado por la palabra de uma mulher que era contrária a Deus, Jezabel, claro, ele estava afligido e ele huye. Em de 1 Reis 19 vimos sua história e ele, então, desanimado, intenta salvar sua vida. E disse a palavra que o ángel vem e disse: levanta-te, Elias. E que haces aqui? Elias estava desanimado. Assim também passa com nós outras. Às vezes, quizás tu penses: não, a vida cristiana não é para mim. Eu não logro vencer. Eu não logro vencer minhas debilidades. Eu não logro ser uma mulher de Deus que busca, que é espiritual. Às vezes tu podes estar assim, desanimada ou demasiadamente afligida por outras situações que passaram em tu vida, dificuldades econômicas, perda de algum familiar. Não é fácil. Pero não podemos esconder-nos de Deus. Não podemos. Ele mais bem promete. Ele ha dado sua promessa. Eu estarei contigo todos os dias, hasta a consumação do ciclo. Mis hermanas, Elias ha huido. E aunque Deus ha preparado comida, ha dicho para ele: levanta-te. Ele, por fim, caminhou 40 dias e se meteu em uma cueva. Esta cueva estava aí como que desolado, desesperado, desanimado. E o Senhor vem e disse: sal afuera, sal. E aí Deus se manifestou a Elias. E a palavra tão preciosa diz que vino um vento fortíssimo, vino um terremoto, vino um fogo. Pero em todas essas coisas não estava Deus. Pero Deus estava donde, mis hermanas? Deus estava en el silbo suave e delicado. Deus estava en el silbo, uma voz suave e tranquila. Mis hermanas, quem pode ouvir um silbo? Quem pode ouvir uma voz suave e tranquila? Solamente quem está cerca. Se nós outras não nos acercarmos a Deus todos os dias para ouvir sua voz, hermanas, eu estou segura, dificilmente quedaremos em pé. Dificilmente tendremos força para estar paradas, firmadas. Necessitamos ouvir a voz do Senhor. E essa voz é uma voz suave e tranquila. Necessitamos sair de nossa cueva. A cueva de la tristeza demasiada,
la cueva del desánimo, la cueva de estar ensimismada. A veces, mujeres, nosotras nos sensibilizamos por algo que escuchamos, ou nos sensibilizamos demasiado por algo que ha passado e nos quedamos ensimismadas, cerradas hasta para Deus. Deus quer falar-nos, Deus quer que oigamos sua voz e nós estamos ensimismadas, sabe como? Como uma tortuga, com um cascarão duro. E aí entramos, e aí, Senhor Jesus, Deus não quer que estejamos aí, irmãs. Ele nos diz, sal fora. E sabe o que ele disse para Elias? Depois que Elias, por fim, se levanta, Deus disse, vá, Elias, tu tienes ainda uma missão. Tu tienes que ungir tal persona, tu tienes que ungir a Eliseu. E Deus ha dado missão para Elias. Por isso, minhas irmãs, Deus tem missão para ti. Deus tem missão para mim. E nossa missão empieza em nossa família. É verdade, vivimos um tempo de muitas tarefas, de muitos acúmulo de relacionamentos em la casa, pero o Senhor deseja que eu cumpla minha missão em minha casa com amor, com sua presença. Sabe, irmãs, às vezes pensamos assim, eu sou apenas uma ama de casa, eu tenho tarefas, minha rotina é lavar, passar, cozinhar, não sou nada. Hermanas, em tu missão, em tu família, isso tem honra. Isso tem honra. Tu oras por la igreja, tu eres uma hermana de oração. Ocultamente estás em tu quarto todos os dias, levando os assuntos de los hermanos em intercessão. Isso tem honra. Tu Padre que vem em secreto te recompensará. Minha irmã, tu eres um profissional, tienes que estar aí trabalhando e atendendo a todos tus clientes, tu tienes um comércio, é aí tu missão. O campo missionário de Deus para nós é onde estamos, onde vivimos, onde trabalhamos. É aí que o Senhor deseja que nós seamos luz. Minhas irmãs, vamos animar-nos, vamos a chamar uma a las outras. Deus dijo em Salmo 68:11. Sabe que diz aí em Salmo 68:11? Que há um exército de mulheres, mensajeras de buenas nuevas, que predicam, que hablam a palavra. ¿Dónde estão? ¿Dónde estão as amas de casa? Estão em suas casas, pero hablam a sua família, hablam com sua vida. Há uma frase que me gusta muito, que diz, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y si necesario, hablen. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida habla. Nuestra vida, nuestras atitudes hablan más que nuestras palabras. Entonces, tú que no tienes esposo creyente, tú que aún luchas por la salvación de tus familiares, crea que Dios está sendo visto, Deus está sendo expressado por meio de ti. E um dia eles vão declarar que Jesus é o Senhor em tu vida, porque está vendo a luz que brilha em ti. Mis hermanas, sabe, não vamos a desanimar-nos. Uma vez, hasta o apóstolo Pablo falou também para seu conservo, el Timoteo, que ele considerava como um filho.
E Timoteo também estava em uma situação bem difícil. Estava sentindo-se desamparado, estava desanimado. Pero sabe, mis hermanas, eu he tomado esta palavra para mim. Em muitas de minhas situações, eu tenho declarado: Senhor, eu sou tu hija. Eu tenho missão, Senhor. Eu tenho missão a cumprir em minha casa, em meu hogar, com minha família. E também, Senhor, tenho missão a cumprir com minhas irmãs. É certo que na família é muito difícil que nós outras, a vezes, prediquemos o Evangelho, hablemos, pero temos a oração. A vezes, com nossos filhos, nossas hijas, não é questão de falar muito, temos que orar muito e falar em los momentos certos, corretos e la forma adequada. A vezes, minhas irmãs, temos para falar, para dar um conselho, orar muito antes, por fim, trazer uma palavra, uma ajuda. É certo. Pero temos também nossas irmãs, nossas amigas, que necessitamos chamá-las sempre. Agora, vocês estão praticando orar em pares. Que bendição! E a vezes tu dizes: não ha cambiado a situação de tal irmã, de tal amiga, pero nós não podemos desanimar. Temos que, como Pablo dijo a Timoteo, temos que avivar o fuego de Deus que está em nós. Mira que diz aqui em 2 de Timoteo 1:6, por lo qual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avives. Hermana, Pablo dijo para Timoteo: avives, como que encenda el fuego. Aquí en Brasil todos gustan mucho la parrillada. A mí me encanta também. E quando vamos assar uma carne, as brasas estão como úmidas. Há todo um esforço, temos que pôr álcool, temos que a vezes fazer o viento para que as brasas prendam. Assim somos nós outras. Às vezes o Senhor está aviva o fuego e nós temos que avivar o fuego de las hermanas que estão a nosso lado. Um dia, a vezes, sou eu que sou avivada. Outro dia, sou eu que também avivo outra irmã. Temos que unir-nos, hermanas, e cuidar uma a las outras. E sabe esta palavra que diz: avives el fuego del don de Dios, quer dizer em grego, anazopireo, que quer dizer, não sei falar muito grego, pero quer dizer que tu avivas el fuego del don de Dios, quer dizer, arriba, ana é para arriba, zo é vida e pireo é fuego. Então, tem sentido de missão. Cumpla tu missão. Mulher, cumpla tu missão. Cumpla tu missão em tu hogar. Cumpla tu missão em tu profissão, em tu trabalho. Cumpla tu missão em la comunidade donde estás. Cumpla tu missão em la igreja donde estás. Nós como hijas não podemos viver aisladas. A vida de um cristiano é uma vida em comunidade. Deus nos ha puesto em sua família, a família de Deus. Eu estou muito feliz porque eu sou hija de Deus, eu sou de la família de Deus. E por um lado estou desenvolvendo a intimidade com Deus, conhecendo-lo mais, amando-lo mais. Pero por outro, estou cumprindo minha missão, cuidar a las hermanas. Hermanas, que honra é servir ao Senhor. O Senhor dijo en el versículo seguinte, para terminar nuestra comunión, mis hermanas, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino
del poder de amor y de dominio propio. Mis hermanas, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo tomo posesión de esta palabra. Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de mente sobria, de dominio propio. Yo quiero tomar posesión de esta palabra para mí. ¿Usted también? Vamos a declarar: Dios, no me has dado espíritu de miedo. Tú me has dado espíritu de poder. Hermanas, el Señor quiere levantarnos. El tema de nuestra conferencia es: levántate. Levántate para tener comunión con Dios, para desarrollar intimidad con Él. Levántate también quiere decir: cumpla tu misión. ¿Para qué estamos en esta tierra, hermanas? La vida humana es temporal, es una asignación temporal, pero nuestra carrera tiene como meta la gloria, tiene como meta el reino. Y nosotras, mientras vivimos aquí, queremos cumplir nuestra misión. Queremos levantarnos con espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder para nuestra voluntad. El poder afecta nuestra voluntad. El poder del Espíritu Santo que nos hace tomar atitudes que nos mantengan en pie. Poder del Espíritu Santo para leer la palabra, para ter momentos de oración. Poder del Espíritu Santo para decir: donde vayamos, en el mercado, en la calle, cuando encontramos una señora, una amiga, ¿puedo orar por ti? Esta frase, esta pregunta, ¿puedo orar por ti? Salva a nosotras mismas y salva a muchos. Hermanas, vamos a levantarnos y amar una a otra. Vamos a amarnos mutuamente. El Señor nos amó tanto, nos hizo hijas para que cuidemos de sus ovejas. Somos una familia. Vamos cuidar de las hermanas, vamos preocuparnos, vamos estar atentas y cuidarnos mutuamente. Espíritu de amor, el amor de Dios y también dominio propio. Dominio propio para não estar sucumbida, para não estar paralisada por la tristeza, não estar paralisada por el miedo, não estar paralisada por la angustia. Sí, tenemos momentos, pero no permitamos que las angustias, las tristezas nos dominen. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanas, vamos a levantarnos. Levántate. Es la palabra del Señor para nosotros esta vez. Tomemos actitudes. Firmar nuestra identidad de hija. Desarrollar nuestra intimidad con Dios. Y cumplir nuestra misión. Amén. Levántate, levántate. Levántate, hija mía, porque hay misión a cumplir. Amén, mis hermanos. Muchas gracias.